Ora, viva pessoal, bem-vindos a mais um Banquete. Sou o Luís Corte Real, o vosso anfitrião. Tenho comigo Bruno Martins Soares, Luís Filipe Silva e temos um convidado especial para não fugir à regra, que é o Luís Pinto, uma espécie de especialista em literatura fantástica e gaming, e nós hoje estamos cá por causa do gaming. Bem-vindo, Luís. Obrigado pelo convite. Já levaste as fasquias, já disseste que eu sou especialista no que quer que seja, já estás a elevar demasiado. Vamos lá ver o que é que sai daqui. Com essa prateleira que começa para uns 4 ou 5 metros à esquerda e termina a outros tantos à direita, és uma pessoa que lê muito, que gostas de literatura fantástica. Mas hoje estamos cá para falar de gaming e eu acho que é o primeiro episódio, o primeiro Bancast, nós falamos de jogos. E estávamos, antes de começar, estávamos a falar que jogos é que temos de recordação que nos marcaram. Eu estava a dizer, para mim, se eu tivesse que escolher um, foi o Indiana Jones and the Fate of Atlantis, que tinha um argumento que eu adorava ver aquilo no filme. É claramente melhor do que o quarto Indiana Jones. É um argumento brutal, passava pelos Açores, e depois encontrava o Atlântida, e depois todas as estátuas e os objetos, os artefactos da Atlântida tinham um design próprio. E era o point and click, não é? Nós tínhamos várias opções para o que é que a personagem dizia, o que é que mexia, eu adorava aquilo. Eu digo, se for escolher entre livros, filmes, séries e jogos, dos milhares que eu já consumi, esse jogo tem um lugar muito especial no meu coração, bem como os Monkey Islands. E, curiosamente, tudo isto era feito pela empresa de jogos do George Lucas, que era a Lucasfilm, não é? Lucasfilm no início, e depois acho que mudou de nome. E muito rapidamente, Luís Pinto, qual é, assim, se tu tivesse que escolher um jogo que te marcou brutalmente, antes da gente arrancar para a história do gaming? Um jogo. Há um jogo que é o Metal Gear Solid. Não sei se vocês conhecem, é um jogo de espionagem. E a mim marcou-me bastante, porque acho que é uma grande mudança na forma como se tentou juntar os videojogos e a realização de cinema, digamos assim. Tentar ter ali um equilíbrio entre o que é a parte da narrativa e a parte do jogo, sem ser demasiado de uma coisa, demasiado de outra. A gente já vai então aos detalhes. Vocês são todos muito novos. Eu sou caquético, então, pá. Eu comecei com aqueles do ténis e do squash, não é? Match Point. Não é? Match Point, depois Spectrum. Depois os ZX Spectrum, depois tinha... Não, antes disso, eu tinha aquelas consolas que fazia assim. Os arcades, né? Os arcades que tu giravas o botão. Era tão bom, era tão envolvente, não é? Era espetacular. Mas era bom. Depois os ZX Spectrum, me lembro perfeitamente, pá. 16K, como é que é possível? Exatamente. Lembras-te do Penetrator, que era assim uma navinha que subia e descia e disparava e não sei o quê, olha, não sei o que mais. Isso já é pornográfico, não é? Que era um simulador de Estamos a falar de jogos, Eu também, pá. O simulador de caças, pá, que era só um triângulo, pá. Aquilo era uma coisa perfeitamente Mas olha, se queres que diga uma coisa, o nível de entusiasmo nesses jogos às vezes não era menor do que o nível de entusiasmo nos grandes jogos de hoje em dia. Mas olha, não queria... Deixa só o Luís Filipe Silva dizer o que é que jogava, antes da gente arrancar com isto. Ok. Bem, eu sou da geração do Bruno, e o ZX Spectrum foi também aquilo que me ocupou muitas tardes e muitos dias de uns bons anos da minha juventude, né? Da minha adolescência. Lembro-me, para acrescentar aqueles que o Bruno disse, lembro perfeitamente do Jet Set Duel, do Magic Miner, Full Throttle, que penso que era o Comando, e um espetacular que se chamava Highway Encounter. E porquê é que este é espetacular? Porque é um conceito de jogo que contrariava aquela noção do poke. Ora, para os mais jovens que não sabem o que isto é, o poke era uma instrução de computador que nos permitia mudar um comando no jogo, era sempre especializado por jogo, para termos vidas infinitas. Portanto, todos os jogos têm vidas finitas, mas no Spectrum conseguia-se ter, para alguns jogos, ou para a maior parte dos jogos, havia quem estudasse e analisasse o código e encontrasse ali aquela chave para nós injetarmos no jogo e conseguimos ter as vidas infinitas. O Highway Encounter, no próprio conceito do jogo, a finalidade do jogo é levar
as outras vidas, portanto, nós tínhamos 5 vidas e as outras vidas estavam representadas por robôs que tínhamos que levar até ao final. Portanto, as outras vidas podiam morrer, podiam ser destruídas pelos componentes que tentavam atacar-nos, ainda mesmo nós as temos conseguido usar. Era um conceito extremamente simples, Ok, mas muito giro. pronto, isso foi para 1940 e qualquer coisa, já percebi. Pai, Olha, perfeitamente, sim, sim. Luís Pinto, a gente vai te disparar aí com perguntas, vamos improvisando, porque é um tema que todos nós gostamos. Fala-nos, o gaming, que evolução foi esta desde, olha estes jogos que tu ouviste falar, estamos a falar anos 80 e tais, Sim. 40 Spectre, anos depois, uma indústria que é maior do que Hollywood, sim. jogos têm redes mais complexos do que a maior parte dos filmes e das séries, os próprios atores participam nos jogos. Fala-nos um bocadinho desta evolução. Olha, os videojogos sempre tiveram muito limitados até mais ou menos ali até aos anos 2000, tiveram muito limitados a vários aspectos. Portanto, os bits não nos deixavam fazer coisas, quer a nível som, quer a nível gráfico, que tivessem realmente um grande impacto. E então tentava-se ir por outro sítio, tentava-se ir mais pela questão da dificuldade e de ser algo realmente diferente e agarrávamos as pessoas com isso. Também era numa altura em que as pessoas não estavam habituadas a jogar, e então era relativamente mais fácil a criar um conceito completamente novo. No entanto, até mais ou menos essa fase, a grande evolução que se tentou ter nos jogos era principalmente a nível de gráficos, para além da parte do carregar muito mais depressa, porque no GX Spectrum nós demorávamos 15 minutos para carregar um jogo, né? Aí, quando passámos os cartuchos e passámos para o CD, as coisas aumentaram, mas a primeira grande evolução dos jogos são mais gráficos do que outra coisa. A partir dos anos 2000 isto começa a mudar um bocadinho. Começa a mudar porque começamos a conseguir criar uma interação e uma envolvência que não era possível. E depois os jogos começam a fazer dinheiro. Porque até mais ou menos até aos anos 2000 é verdade que já havia um grande mundo dos videojogos. Eu não sei se vocês sabem, mas no Japão, quando o Pac-Man apareceu portanto, as caixas de arcade apareceram, aquilo tinha uma moeda específica que eu já não me lembro, era, sei lá, vamos supor um quarto de iene, eu não me lembro bem do valor da moeda. Aquilo, o vício foi tão grande que o banco japonês não tinha moedas daquelas. Portanto, as moedas ficavam retidas nos salões de jogos. Portanto, é um boom brutal. Mas a nível de dinheiro realmente mundial, enquanto conceito, enquanto indústria, que eram os videojogos, isto começa a disparar nos anos 2000. E a partir daí, a partir do momento que há dinheiro, conseguimos ir buscar os melhores em todas as áreas. Conseguimos ir buscar os melhores compositores, os melhores atores, os melhores argumentistas e por aí fora. Olha, deixa-me só fazer aqui uma intervenção rapidíssima. Nós tivemos o Richard Morgan há alguns meses connosco, o autor do Carbono Alterado, adaptado pela Netflix, e de uma série de grandes livros de ficção científica, e ele, a maior parte do dinheiro dele, hoje em dia, é feita quando é convidado para desenvolver alguma personagem, algum conceito num jogo, apanha um avião, e ele diz que fez um valor bem alto, porque estava farto de ser incomodado no meio da escrita, não é? Vocês lembram-se, Bruno Luís? E ele diz que atirou um valor bem lá para cima, do género, olha, vocês vão dizer que não estão para pagar isso, não me chateiam mais. E os gajos aceitaram e continuam constantemente a ir buscá-lo. E é um conceituadíssimo escritor de ficção científica. Portanto, é como tu dizes, vai-se buscar os melhores. A partir do momento que tens realmente muito dinheiro, e a indústria dos videojogos neste momento é mais fatura no mundo, em termos de entretenimento, tu consegues ir buscar tudo. Os grandes compositores estão lá, os grandes argumentistas estão lá, os grandes atores começam agora a aparecer. É verdade que neste momento o streaming também está muito, muito em voga, mas há grandes atores que estão neste momento nos videojogos. E então a evolução, para além de se conseguir evoluir nestas coisas todas, das bandas sonoras, atualmente há bandas sonoras lindíssimas de videojogos, coisas realmente impressionantes. Mas depois conseguimos fazer também uma outra evolução tecnológica, que é a parte da imersão, é a parte dos jogos parecerem cada vez mais realidade, parecerem cada vez mais um filme, uma história que é contada, uma narrativa, com poder narrativo realmente importante, porque estamos a falar de uma coisa que dura muitas e muitas horas, no limite. E depois a envolvência do som, a envolvência gráfica, a envolvência dos comandos que agora vibram, tudo isto faz com que as pessoas cada vez se sintam mais dentro dos videojogos. E eu já trabalhei em algumas empresas realmente muito grandes e
o objetivo deles, a partir dos anos 2005, 2006, foi quase sempre o mesmo, que é, nós temos que conseguir fazer com que a pessoa se sinta dentro do videojogo e temos que conseguir contar uma história sem destruir a componente de jogo, mas sem que a componente de jogo também destrua a componente da narrativa. Portanto, é encontrar aqui um equilíbrio que não é fácil, e a verdade é que nos últimos anos, os grandes jogos que têm vendido mais e que têm ganho os prémios Jogos do Ano e que têm ganho esses prémios todos, estão a conseguir criar realmente um equilíbrio muito interessante entre a narrativa e a jogabilidade, de maneira a que não se perca demasiado numa coisa e noutra, e as duas tenham qualidade e consigam encaixar. E tu achas que, portanto, ao falares em imersão, tu estás a falar, te presumo que estejas a referir-te à densidade narrativa e precisamente a essa questão de equilíbrio entre história e a jogabilidade. Mas a minha pergunta que era, em termos de imersão, a tendência será para a realidade virtual, para os capacetes e tudo mais, ou isso é algo que para já vai se manter um bocado à parte e o que interessa mesmo são aquelas consolas mais simples e mais eventualmente universais, né? Porque as outras são muito mais elaboradas, tens de investir muito mais em equipamento. Eu acho que cada vez mais os videojogos vão se dividir em duas partes. A parte mobile, e a parte mobile, quando digo mobile, a parte portátil, que já existe desde o tempo do Game Boy, da Game Gear e daquele Tetris que havia e que nós trazíamos no bolso e dos Tamagotchis e essas coisas todas. Acho que cada vez vai se dividir mais entre a parte mobile, e aqui o que nós queremos é algo que seja muito rápido, com evolução constante, em que eu não perca muito tempo. Eu agora estou 5 minutos no transporte, à espera do autocarro, e estou ali 5 minutos e a minha personagem evolui por aí fora. O outro lado é o lado que tu estás a falar, e eu acho que aí sim, a realidade virtual irá chegar em força. Acho que ainda vai demorar um bocado. A tecnologia existe, é demasiado cara. Ao ser demasiado cara, as pessoas não conseguirão comprar o hardware para o ter em casa. Ao não conseguirem comprar, as próprias editoras e produtoras de videojogos não vão estar a produzir videojogos que depois só algumas pessoas os poderão usar. Isto tem que massificar primeiro, em termos de hardware. E por isso, eu diria que daqui a uma década, mais ou menos, a realidade virtual será algo que fará parte da nossa vida, não só para jogar, mas também para muitas outras coisas. Mesmo na parte empresarial, na parte profissional do trabalho, a realidade virtual vai estar lá. Agora, enquanto videojogo, claro que isto não é possível em todos os jogos, obviamente, mas se eu pegar num jogo do Star Wars, eu quero sentir que estou dentro de uma X-Wing, percebem? A ideia é um bocado essa, eu agora, o que é que eu vejo? Por muito boa qualidade gráfica que eu possa ter e um sistema de som 7.1 à minha volta, na realidade a minha interação prende-se com os meus dedos e com aquilo que eu estou a ver. Eu quero muito mais do que isso. Eu quero sentir isto lá dentro, percebes? Olha aqui, eu tenho uma série fetiche, que é o Total War, que já me acompanha desde E o 1999. Penetrator também. O Shogun. Não, mas esse Penetrator nunca mais joguei. Mas o Total War é uma série que eu jogo desde o ano 2000, basicamente. Há 20 anos que eu jogo aquela série. Algumas que eu não Warhammer não me interessa, etc. Mas eu gosto do Total War. E uma coisa que me interessa, de facto, no Total War é um bocado de imersão também, é sentir que, sei lá, sou Napoleão ou sou o general que está naquela batalha ou uma coisa assim. Mas isso é contraditório com outra tendência que está a acontecer, que para mim acontece, que é alguns destes jogos tu podes jogar online contra outras pessoas. Mas a sensação que eu sempre tive quando jogava online contra outras pessoas é que as pessoas não respeitam, aquilo passa a ser um joguinho de tirinhos em vez de ser histórico, parece estou numa batalha, estou a ganhar, a pessoa desaparece de um momento para o outro, e eu não gosto, deixei de gostar por isso simplesmente jogar online com estranhos. E no entanto, parece-me a mim que as pessoas conseguem encontrar esse espaço de imersão mesmo com os jogos online, porque os jogos online e o cloud gaming, etc., está a crescer exponencialmente, ou estou enganado? Cada vez mais. E cada vez mais temos a discussão entre qual é que é o futuro dos videojogos. São os jogos focados na história ou os jogos focados na componente online. E eu, sinceramente, acho que nenhuma das duas tem que ganhar. Acho que as duas vão sobreviver. O que tu Há estás a mercado para as dizer, duas.
Completamente. Há tipos de jogadores para as duas. Eu, por exemplo, sou um jogador que aprecio muito mais a narrativa de um jogo, e há outras pessoas que aquilo que querem é o desafio de jogar contra outras e a experiência diferente, e não se interessam tanto por uma história. O que querem é que o jogo seja sempre diferente, porque a partir do momento que jogamos com outras pessoas, o jogo é sempre diferente. A forma como vamos ter que vencer e jogar e contornar um desafio, o que for, será sempre diferente. O que tu estás a dizer se calhar, o desafio mais importante da questão dos jogos online, que é a questão dos rewards, a questão das penalizações para quem se porta mal. Há jogos que realmente têm evoluído muito nesse aspecto, que têm conseguido criar sistemas de pontuação e penalização para que isto não aconteça, para que a pessoa não se porte mal, para que a pessoa siga realmente as regras, para que a pessoa não fuja quando está a perder. Há outros jogos que ainda não conseguiram avançar tanto. Isto é uma coisa que a funcionar minimamente bem é bastante recente. E mesmo os jogos com mais dinheiro ainda não conseguiram, acho eu, chegar a um ponto em que certos momentos não sejam frustrantes ou que não levem até a alguma raiva de alguns jogadores. Portanto, Luís, o que estás a tentar, o que estás a dizer é que os jogos tentam impor um sentido ético que tu não encontras na própria vida, não é? É um bocado isso, é limitar. Repara, as pessoas só conseguem fazer num jogo aquilo que o código permite. Bom, ou como é óbvio, tal como nós somos regidos por leis da física do nosso universo, o jogo tem as suas limitações a nível de código. O problema é que, enquanto código, nós não temos tempo. É impossível criar todas as limitações necessárias para que a pessoa se porte bem. Então não pode ser por regras. Terá que ser por penalização ou por reward, aquilo que nós chamamos de gamification, a capacidade da pessoa ir ganhando coisinhas por se portar bem e por evoluir e por ser uma pessoa ética dentro do universo do jogo. É muito mais fácil criar um sistema de rewards e muito mais barato, obviamente, de um ponto de vista de desenvolvimento, do que criar todo um jogo completamente blindado enquanto regras. Nós não conseguimos fazer isso, não é possível. Não há nenhum jogo que tenha o dinheiro e o tempo para o fazer. E então vai ter que se criar essa ética como se fosse por leis. Mas é curioso, porque eu também acho que é uma das limitações do jogo. É que as pessoas, como sentem que estão ou a jogar com estranhos ou a jogar com a personagem, sentem-se elas próprias quase... Deixa-me só interromper, peço desculpa. O sino é de quem? É meu, desculpa lá. Bruno, então quando o sino toca, convém não fazer as perguntas. Tem que estar calado. Mas olha, a gente corta no final da resposta do Luís. Não corta nada, pá, que isto é giro, pá. Olha. Olha, isto vai para os Deleted Scenes. Eu bem disse que o Bruno não devia ter vindo hoje. Isto eram 3 Luíses, estava perfeito. Ele não se chama Luís, ele está um bocadinho a mais hoje. Mas olha, estava eu a dizer, eu já nem lembro o que é que eu estava a dizer. Estava eu a dizer que quando as pessoas estão a jogar com os personagens, é quase como se se distanciassem de si próprias. Portanto, podem ser muito pouco éticas, podem ser cruéis, podem ser todo o género de coisas esquisitas. Portanto, nem sequer é uma ética que exista na vida real. É uma ética maléfica mesmo, é uma ética demónica qualquer. Os jogos de computador não são propriamente a mesma coisa com um roleplay game de mesa, de papel e caneta, em que realmente tu podes fazer literalmente tudo o que quiseres com a tua personagem. Podes ter desde o chaotic good até o chaotic evil, até o lawful good, e nos jogos não tens bem essa liberdade toda, pois não, Luís Pinto? Depende dos jogos. Em alguns jogos tens realmente... No Red Dead Redemption, que eu joguei o ano passado e adorei, tu realmente podes ser um sacana o tempo todo. Sim. Estás a falar de um jogo que tem um orçamento tão grande que te dá uma liberdade enorme, porque há N coisas que tu podes fazer. Portanto, uma vez mais, lá está. São jogos que gastam o seu dinheiro e o seu tempo de desenvolvimento a criar tudo aquilo que tu podes fazer, muito mais do que aquilo que não podes fazer. E aquilo que não podes fazer depois tem que vir com algum tipo de reward, com o que for. Em muitos casos, aquilo que os jogos estão a fazer, principalmente em jogos em que a evolução do teu personagem demora um bocado e que não é ali para tu fazeres um jogo de meia hora, é a penalização da tua própria personagem.
imagina, tens uma personagem, vamos supor, o World of Warcraft, por absurdo, já despendeste horas e horas e horas e horas naquilo e de repente tens ali uma penalização por te portaste mal, então tu aí já pensas duas vezes. O jogo que o Bruno está a falar, o Total War, é um jogo que tu fizeres uma campanha para dominar o mundo, isto pode demorar muitos e muitos dias a fazer toda a gestão das cidades, todas as batalhas, a monarquia, fazer os casamentos e por aí fora. É uma coisa bastante completa. Demoras muito tempo. Se tu fores jogar online e não fores fazer só a parte das batalhas, fores fazer a parte das campanhas, estas coisas demoram. Se tu fores penalizado quando já investiste muito dinheiro em algo, então tu vais pensar duas vezes. Agora, seres penalizado num jogo em que tu jogas meia hora e o jogo está feito e tu fizeste ali tipo um deathmatch com alguém e já está, então realmente é difícil tu levares as pessoas a não ter esses comportamentos assim, tipo de raiva ou de parvoíce ou o que for. Por isso vai depender muito dos jogos e em alguns jogos vai ser muito difícil tu conseguires controlar isso. Já muitas pessoas falam da possibilidade de, independentemente do jogo, aquilo que é penalizado não é a tua personagem dentro do jogo, mas o teu perfil dentro da tua consola, ou dentro da Steam, ou o que for. Isto é algo que vai ter que ser discutido e que provavelmente vai ser muito difícil de ir para a frente, porque depois cada comportamento terá o seu peso, cada tipo de jogo, com cada tipo de comportamento, terá um peso diferente. Né? Se eu for extremamente violento no GTA, se calhar não é a mesma coisa que se eu for extremamente violento num jogo muito mais simples, ou muito mais harmonioso, digamos assim. Não estou a ver isto avançar por esse caminho, apesar de ser um assunto que tem sido chamado. Por isso é que há muitas pessoas que se dividem, que se afastam dos jogos online exatamente por isso, porque não querem ter este tipo de interação. Então preferem jogos muito mais sozinhos, com uma boa história, com uma boa imersão. Olha, deixa-me dizer-te que o jogar online estragou-me o Red Dead Redemption. Eu estava a fazer a campanha sozinho, mas eu joguei 20, 30 horas, o que é pouco para um gamer a sério, mas que para mim foi um investimento de grande tempo. Depois decidi jogar online um bocadinho, em que podias customizar o teu boneco, podias jogar com um rapaz, uma rapariga, tudo bem. De repente a cidade, em vez de estar cheia de AIs, está cheia de pessoas a jogar os seus bonecos, mas pessoas que podem ter 12 anos e 10 anos, eu não faço ideia, mas que claramente não jogam só 20 horas. Não. Eles acordam e deitam-se a pensar e a jogar. E são muito mais poderosos do que tu. O meu boneco é um pixel no horizonte e os gajos já me estão a acertar na cabeça. Bem, apanhei uma raivita àquilo que já não consegui mais jogar o jogo. Há jogos que são muito complicados. Tu não consegues acompanhar as horas que essas pessoas têm de jogo. Então nunca estás ao mesmo nível. Não consegues. Nem enquanto perícia, nem enquanto aquilo que a tua própria personagem tem. Mas há jogos que já resolveram isso dividindo os jogadores pela perícia e não pondo a jogar um nabiço contra um profissional. O nível do teu personagem, do teu avatar, tem que ser um condicionante. Olha, uma coisa que também interessa, voltando à questão da imersão, e é aquilo que o Luís Cortegal estava a falar do Red Dead Redemption, aquilo vai a uns limites em termos de imersão, não é? Porque o tipo de pormenores que eles conseguiram desenvolver num jogo como aquele, em que as pessoas envelhecem, em que há pormenores sei lá, não é? Incendiar um tufo de erva e depois passas por aí não sei quanto tempo depois e ele ainda está negro, coisas que já não me lembro, eu nunca joguei, mas vi o vídeo com alguns pormenores que fiquei absolutamente basado. Isto já está a um nível incrível de imersão. Já, e estás a falar da Rockstar. A Rockstar é provavelmente, aliás, provavelmente não, é de certeza, a produtora que faz mais dinheiro com menos jogos. A Rockstar lança um jogo a cada 4, 5 anos. Então tem 4, 5 anos de desenvolvimento brutal, com se calhar centenas de pessoas a desenvolver um jogo. E é das poucas empresas que se pode dar ao luxo de se calhar durante 3, 4, 5 anos vão lançar um jogo e de repente quando o lança, vende tudo, ganha o dinheiro todo de uma vez. Não é fácil. Estamos a falar de quantos milhões de cópias? É às dezenas de milhões, não é? É às dezenas. Aquilo que eu te posso dizer é que o último GTA que saiu, e repara que o último GTA que saiu já foi quase há uma dezena de anos. O último GTA que saiu, ao fim de, acho que foi de 2 dias, era o produto multimédia mais rentável de sempre. Portanto, bateu todos os filmes, todos os álbuns de música, bateu tudo, em 2 dias.
Estamos a falar de um valor que é completamente astronómico, não, é impensável E, mesmo. e os orçamentos, tu há bocado falavas em orçamentos, quais são os orçamentos que normalmente Milhões, estão milhões, envolvidos nesse tipo de jogos? milhões. Um jogo, um grande jogo pode custar, eu estou a dizer um grande jogo não em termos de qualidade, estou a dizer a nível de Sim, produção, sim. pode custar 10, 15, 20 milhões a ser feito. O que não quer dizer que um jogo de 100 mil euros não seja uma obra-prima. Existem vários. Claro. Mas estas produções são gigantescas. Este detalhe que o Bruno estava a falar é detalhe que na realidade é custo de desenvolvimento, é ter ali engenheiros informáticos, programadores ali a programar horas e horas e horas, que têm um custo, são pessoas muito bem pagas, e que às vezes, se calhar, passam dias e dias e dias para desenvolver o crescimento das unhas, ou do cabelo, ou o que for, percebes? E são bastante explorados, pelo que eu leio. Há um grande problema na indústria de exploração e sim. burnout e de excesso de horas de trabalho para cumprir Sim. prazos. E, não é? Olha, o que eu te posso dizer é, eu trabalhei eu tive 2 grandes experiências a nível internacional, para 2 grandes empresas mundiais. Em nenhuma delas me senti minimamente pressionado, mas eu era um freelancer, portanto eu não era uma pessoa dos quadros da empresa, e como tal, aquilo que eu tinha que fazer também era bastante balizado, e eu nunca senti isso, mas com as pessoas com quem falei, e isto vamos combinar uns bons anos para trás, também não havia, mas existem N casos. Estamos a falar de uma indústria que sabe quais é que são os momentos certos para vender certo tipo de jogos. Imagina, um jogo de futebol sai sempre em setembro, outubro, e não vai sair daqui, porque as pessoas estão sedentas por futebol, porque tiveram um mês e tal sem jogos, e agora os jogadores estão noutras equipas, eles querem atualização. Se calhar jogos mais de imersão narrativa, se calhar tu vais lançá-los antes da Black Friday, vais lançá-los antes do Natal, e não pode falhar, não os vais lançar em janeiro nem em fevereiro. Depois há outros que querem fugir exatamente a isso e querem lançar o jogo em janeiro e fevereiro, não o querem lançar depois quando já chega o verão, porque as pessoas com o verão saem mais, não compram tantos jogos e por aí fora. Os calendários são muito complicados por isso, porque cada jogo tem ali um target de certos meses, certas alturas do ano, nas quais deve ser lançado. E às vezes é possível, outras vezes não é possível. E às vezes há burnouts complicados. Portanto, Mas milhões, estou aqui a pensar que milhões é algo perfeitamente acessível a uma empresa portuguesa fazer um jogo desses, não é? Como é que são os orçamentos e as equipas e Olha, as definições de só jogos em Portugal? uma pergunta complementar, que é, tu estás a tocar, e o Luís Filipe também, na verdade, na emergência dos índios, não é? Uhum. Não queres também pegar nisso um bocadinho? Sim, posso pegar para te dizer, por exemplo, e pegando daquilo, nestas 2 perguntas. Portugal, há 15 anos não fazia videojogos. Quando dizia não fazia na generalidade. Portanto, havia sempre uma outra empresa que fazia alguma coisa. Até para o GX Spectrum se faziam jogos em Portugal. Mas a verdade é que não era uma área. Eu, quando acabei o meu curso, eu queria trabalhar em videojogos e em Portugal era impossível. Trabalhei numa empresa na qual se fazia alguns componentes. Portanto, a empresa era contratada para fazer alguns componentes de um jogo gigante. Portanto, uma empresa qualquer, inglesa, americana ou o que fosse, contratava a empresa onde eu estava para fazer alguns componentes. Fazer um jogo inteiro, neste momento, por mais indie que seja, a probabilidade de sair demasiado caro é grande. Agora, obviamente que meia dúzia de pessoas conseguem fazer um jogo. Depois depende se a ideia é boa ou não. A ideia sendo boa, tu não precisas de ter... Como o Among Us, não é? Tens ali uns bonequinhos a Sim, circular numa nave. tu se calhar, eu pego ali em algumas pessoas na empresa onde eu trabalho e nós se calhar em meia dúzia de meses fazemos o Angry Birds. Só não o fazemos porque não tivemos a ideia, mas alguém o teve há uns anos e o Angry Birds foi um fenómeno verdadeiramente abismal e na realidade o que está ali são bonecos que têm 3 ou 4 desenhos diferentes, portanto há um em que eles estão parados, depois a seguir mudam quando estão a correr, depois mudam quando estão a bater, tu desenhas cada boneco em 5 ou 6 estados diferentes, fazes meia dúzia de efeitos especiais, fazes uma boa física para aquilo realmente bater certo e as coisas se destruírem, mas a ideia é o valor. Portanto, um jogo indie é isto, tu tens uma grande ideia e não precisas ter mais nada, tu concretizas essa ideia com pouco dinheiro. Agora, depois tens os outros, que realmente são muito caros, e aqueles que são muito caros não são feitos em Portugal. Não é possível. Não temos essa capacidade, porque nós temos o conhecimento, nós temos muita gente boa a trabalhar em Portugal,
mas trabalha lá para fora. Os orçamentos são completamente à parte. Mesma forma como tu depois atacas o mercado, ok, então, mas este jogo, vamos pôr, por exemplo, o GTA. O GTA, obviamente, tem N marcas a patrocinar o jogo e depois aparecem. É a marca da bebida, é a marca que aparece naquele edifício, é a marca dos ténis que nós vamos comprar. É muito difícil tu, em Portugal, chegares a uma Nike e dizeres: olha, eu estou aqui a fazer um jogo em Portugal e queres pôr aqui os teus produtos, fazer aqui algum tipo de parceria, fazer aqui um patrocínio. E eles, se calhar, vão dizer: Portugal, isso é o quê? Percebes? Obviamente estou a exagerar, mas é muito difícil. Ainda não temos as referências suficientes para ir para jogos muito grandes. Mas têm sido feitos jogos em Portugal bastante interessantes, com pouco orçamento. E que depois são vistas também por menos pessoas, obviamente. Não temos a capacidade nem de marketing, nem de publicidade, nem nada que outras têm. Mas aos poucos estão a tornar produtos lucrativos e eu acredito que daqui a uns anos consigamos fazer algumas coisas mais caras. Mas nunca vamos conseguir competir com o que se faz lá fora. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. Sejam épicos. Luís Pinto, então estávamos a falar sobre a evolução dos jogos, do gaming. Falaste a partir do ano 2000 a tecnologia já permitiu coisas muito mais ambiciosas e provavelmente cada ano que passa, por isso é que cada vez que sai um Witcher novo, ou um Red Dead, ou um GTA, é um pulo a nível de gráficos, a nível de enredo, a nível de detalhes, não é? Regra geral, as coisas melhoram realmente. Tens algum jogo que tu digas, por exemplo, temos narrativos, de complexidade, de história, de recompensa de alguém que sentiu que leu uma obra-prima, o George Martin dos jogos. Dá-me aí 2 ou 3 jogos que recomendavas. Dou-te até 1 ou 2 antes dessa fase do ano 2000, em que é a fase em que a narrativa se expande realmente. Mas tu tens jogos do fim da década de 90, tens, por exemplo, um Zelda Ocarina of Time, que tem uma história fantástica. Tens um Final Fantasy VII, tens um Final Fantasy VI, só te estou a dar aqui alguns exemplos. Metal Gear Solid, fantástico. Mas, por exemplo, dou-te... Há um exemplo que eu falo bastante, que é a trilogia Mass Effect, em que os 3 jogos, as tuas ações em cada jogo vão condicionar o que vai acontecer no jogo a seguir. Portanto, imagina, há decisões que tu tomaste no primeiro jogo e que vão condicionar como é que a história acaba no terceiro. E estamos a falar em 3 jogos que demoraram, se calhar, uma década a seguir entre os 3. Tens de ter uma equipa de argumentistas competentíssima, não é? Exatamente. Porque depois tu crias uma árvore de decisão e de progressão extremamente grande. Diz. Não, desculpa, não te queria interromper. Estava só a lembrar-me. Eu nunca joguei WoW, não é? World of Warcraft. Mas sempre admirei a cinemática que eles criavam, não é? Porque eles, a cada ano, traziam uma short story, um pequeno filme de animação short que rebentava com a escala em tudo aquilo que era animação. Sim. Que alguma vez A Blizzard é, de um ponto de vista de cutscenes, é provavelmente a melhor. Mas, Luís Pinto, não percas o rumo que estavas, que era interessante. Estavas a apontar ainda antes dos anos 2000, 4 ou 5 jogos que já mostravam o que é que aí vinha. Sim. E depois, a partir daí, as coisas evoluíram bastante. A saga do Witcher, que é parcialmente baseada nos livros, e a maior parte das pessoas não sabe que os jogos do Witcher vêm de livros, apesar da história ser ligeiramente diferente, até o momento temporal em que os jogos se passam é diferente. Mas é uma história fantástica. Há 2 jogos que na realidade são 3, apesar de um não ser tão famoso e tão aceito por tanta gente, mas há uma trilogia que é a trilogia BioShock, e a trilogia BioShock está ao nível dos melhores argumentos que alguma vez eu li ou que vi no cinema, portanto, ou que tenha lido num livro. É a forma como o jogo consegue transportar e te vai mostrando o que é que aconteceu naquele mundo e vai criando as personagens e depois faz um twist final que tu não estás à espera e é verdadeiramente genial e que de um ponto de vista filosófico até põe em causa o que é jogar um jogo, por exemplo. Depois a seguir veio o BioShock 2, que continua a aprofundar essas personagens. Depois a seguir veio um BioShock 3, em que por mais que tu aches que
eu vou estar aqui super atento para conseguir perceber qual é que é o twist, porque no primeiro e no segundo não consegui, mas vou conseguir no terceiro, e eu não conheço ninguém que tenha conseguido perceber que tenha conseguido antever o twist do terceiro BioShock e que, em teoria, seria ao final da saga. Agora já está a fazer outro. Não sei até que ponto é que vai continuar aquilo ou não. É daqueles jogos que tu tens que jogar. Se gostas de narrativa, tens que jogar. Mesmo que não aprecies o tipo de jogo. Estamos a falar de um shooter, mas mesmo que tu não aprecies, tens que jogar aquele jogo. É o mesmo que, por exemplo, num tipo de narrativa completamente diferente, tens um jogo que é o Portal. São 2 jogos, Portal 1 e Portal 2, em que é um jogo de puzzles, de obstáculos, em que na realidade o jogo tem... O primeiro jogo tem 2 personagens, o segundo jogo tem 3 personagens. E tu dizes, ok, mas como é que eu consigo fazer uma obra-prima de narrativa com 3 personagens? E consegues. Ou pelo menos aqueles senhores conseguiram. E é realmente impressionante. Eu digo, vocês joguem esse jogo e depois digam-me o que é que acham da qualidade dos diálogos do primeiro e do segundo Portal. É uma coisa completamente à parte. E que os jogos cada vez mais conseguem ter, porque cada vez mais os melhores argumentistas estão a ser pagos para estar lá. Como tu estavas a falar do Richard, é exatamente isso. Tu cada vez mais tens grandes escritores a escrever para jogos. Por exemplo, um dos jogos deste ano, só para terminar esta fase, um dos jogos deste ano, claramente vai ser um dos jogos deste ano, é um jogo chamado Elden Ring. Não sei se vocês viram. É da From Software. E que foi escrito pelas grandes mentes da From Software, que são muito bons principalmente a criar ambiente e a criar uma narrativa visual em que os cenários me vão explicando a história, mais do que os próprios diálogos. Os cenários contam uma história daquele mundo. Mas depois aliaram-se ao George Martin. E é realmente uma história em que tu percebes quais é que são os momentos em que o George Martin meteu o dedo. Tu consegues perceber a qualidade aquela parte mais crua e às vezes mais cínica, aqueles personagens mais cinzentos. Tu consegues perceber, olha, o George Martin aqui tocou e é um jogo fantástico a todos os níveis. O que faltava, se calhar, à From Software nos outros jogos era uma narrativa que estivesse ao nível de tudo o resto. A narrativa era boa, mas só não estava ao nível de toda a jogabilidade, dos gráficos, do som, de tudo. E agora eu acho que eles conseguiram equilibrar as coisas. Mas lá está, foram buscar um grande escritor. Olha, e tu achas que... Tu dirias que jogos de simulação como o Second Life, etc., são videojogos em que enquadram-se aqui, ou é algo relativamente à margem com um público muito mais específico? Sabes que eu não considero esses videojogos como videojogos puros, mas isto é a minha visão. Para mim, um videojogo, enquanto videojogo, tem que ter um objetivo e tem que ter um fim. Eu tenho que ter um goal. Enquanto que, por exemplo, no Second Life, os objetivos não são finais. A interação em si não tem um fim. Lá está, uma simulação muito mais de vida. O Second Life e outros que vieram, e vão aparecer agora vários com a questão do metaverse, acho que tem uma margem de manobra muito grande e tem uma margem de progressão muito grande. E vão ser muito aceitos mais para a frente. E aqui vamos tocar outra vez na questão da realidade virtual que estavas a falar, que é eu poder ter uma segunda vida em que, no limite, sou uma pessoa completamente diferente e sou a pessoa que quer ser e não a pessoa que sou. Quer seja visual, quer seja do que for. Podem ser questões físicas ou psicológicas que não me permitam ser a pessoa que se calhar eu quero ser. E nesse tipo de simulações eu provavelmente poderei ser-lo. Também vou ter outras liberdades. Vou ter uma muito menor aversão ao risco, obviamente, porque os jogos vão-me penalizar de forma diferente do que me penaliza a vida real. Eu acho que a margem vai ser muito grande. E apesar do Second Life ter sido muito falado, mas depois ter desaparecido, praticamente, eu acho que daqui a uns anos, com realidade virtual, com muito boa qualidade gráfica, nós vamos ter muita gente a optar por passar muitas horas numa segunda vida. E isto vai ter coisas boas e vai ter coisas más. Nós passamos muito tempo nas redes sociais e muitas vezes não somos aquilo que somos. Somos outras pessoas nas redes sociais. Umas vezes porque somos mais arrogantes, somos mais parvos, somos mais rudes. Outras vezes porque só mostramos o bom da vida e não mostramos o mal. Estes temas vocês sabem-nos tão bem como eu. Essas simulações vão-me permitir outras coisas. Conhecer outras pessoas, não estar limitado a questões geográficas e a muitas outras coisas.
Eu acho que Uma vida a fingir, portanto. Olha, antes da gente terminar, nós temos sempre uma prenda para quem nos está a ouvir ou a ver, que é um código promocional que tem todas as explicações no descritivo em baixo, portanto procurem por menor, mas posso-vos dizer que vale 5 euros. Portanto, se há um livro da saída de emergência ou fantasia ou ficção científica ou que queiram, vão à nossa página e utilizem esse código promocional que vai ser escolhido pelo Luís Pinto, que é o nosso convidado. Luís Pinto, o que é que recomendas? Uma coisinha curta que nós não vamos escrever em lado nenhum, só quem nos está a ouvir é que vai saber. pode ser gaming mesmo. Pode ser gaming. Gaming. É o Pronto, tema. pessoal, gaming vale 5 euros. Aproveitem. Então, Luís Filipe, queres esperar alguma pergunta? Estamos a aproximar mais da reta final. Eu, por acaso, fora de uma pergunta, ia complementar o que o Luís tinha dito com um comentário precisamente sobre o Second Life. Há uns anos, uma pessoa amiga que tinha filhas, penso que estavam a entrar na adolescência, e era uma altura em que o Second Life estava bastante na berra e acho que até tinha entrado para a cloud e para a colaboração online. Ela disse que tinha notado que as filhas estavam a usar o Second Life como, de certa forma, para experimentarem a vida adulta, né? E para aprenderem a ser adultas. E não sei se, à parte do uso das pessoas que procurarão uma vida alternativa ou para experimentar outro tipo de existências nessas plataformas, se isto não será também um complemento, né, para os pais e para os educadores, para a escola, para os miúdos simularem situações futuras da sua vida e depois quando chegarem a elas, né, o que é uma casa, o que é ter uma casa, uma família, se isso não poderá ser algo Olha, para diferente, isso né, para as podem jogar próximas gerações. Monopólio. Podem jogar Monopólio, vão pagando multas e contas. E vão para a prisão também, né? Se não pagar. Olha, Luís, qual é que é o teu guilty pleasure? Qual é aquele joguinho para tu só lá vais mesmo para O do Bruno é o Penetrator. Ficam já a saber. Não é. Já disse Bem, tal, há alguns jogos que pela narrativa de vez em quando volto lá, mas há um estilo de jogo que é mesmo aquele em que eu, quando preciso desanuviar a cabeça, vou, que são jogos de simulação de condução. Eu gosto muito de conduzir, gosto muito de velocidade, e então faço nesses jogos o que não posso fazer na vida real, que é pegar num carro e acelerar à força. Gosto daqueles jogos que são muito perto da realidade, de um ponto de vista de física, do comportamento do carro. Eu tenho um volante, tenho os pedais, tenho um monitor à minha frente, tenho um bom sistema de som, tudo vibra, eu sinto o carro, e esse é que é a minha escapatória. É de vez em quando eu afasto-me e ligo o volante, ligo a consola, ligo o monitor e ponho esse jogo e estou ali meia hora a jogar contra outras pessoas. São pessoas que até se portam bem, é um daqueles jogos onde as penalizações são mais ou menos. E é esse. Já agora, qual é que é o jogo? A maior parte das vezes eu jogo Gran Turismo, em que se fores online, mas estiveres nos níveis mais baixos, vais apanhar aquelas pessoas que se portam mal e que estão nos níveis mais baixos porque tiveram grandes penalizações. A partir do momento que tu consegues ir subindo, vais para níveis onde as pessoas não só conduzem bem, mas também não se portam mal para não descerem, porque elas também não querem ir para esse nível. Olha, tu tinhas dito há pouco, e acho que é interessante a gente abordar isso antes de terminar, que trabalhaste em alguns grandes jogos. Podes dizer quais é que foram e o que é que fizeste e como é que foi a experiência? Trabalhei em 2 grandes jogos lá para fora, enquanto freelancer. Trabalhei para um da Naughty Dog, que foi o The Last of Us, e que para mim é... Não só pelo carinho que eu tenho pelo jogo, por ter trabalhado nele, mas eu acho que de um ponto de vista de narrativa / jogabilidade, o tal equilíbrio que eu estava a falar, é para mim o jogo que conseguiu o melhor equilíbrio até hoje. Estamos a falar de um jogo, eu trabalhei para eles em 2012, o jogo saiu em 2013. Acho que vários jogos tentaram, de alguma forma, imitar essa fórmula e ainda não o conseguiram, porque não é uma questão só de imitar, é uma questão mesmo de genialidade em casa, de ter essa capacidade. E o que é que tu fazias nesse jogo? Eu era Estavas a tester. tratar do crescimento das unhas das personagens? Não. Eu até tinha um trabalho muito limitado. Eu sabia muito pouco do jogo, enquanto os 6 meses em que trabalhei no jogo, extremamente limitado.
em que eu testava coisas. E aquilo testar coisas pode ser testar cenários, e quando digo testar cenários é, por exemplo, imagina, eu atiro um personagem contra uma parede e esse personagem não pode ultrapassar essa parede. Mas depois a seguir atiro um objeto. O objeto não pode ultrapassar essa parede. Ok, então mas e se eu der um tiro nessa parede? Essa parede fica com um furo. Ok, então e se for um vidro? Se eu mandar um objeto pequeno, o vidro parte. Ok, mas se eu me mandar a mim, o vidro já parte. Se eu mandar um tiro, o vidro parte. Foi tudo muito dentro desta base. E isto tem que ser feito. E é daquele trabalho que no limite até pode parecer aborrecido, porque nós estamos horas e horas e horas a fazer isto. E depois, consoante os erros que vamos detectando, vamos criando aquilo a que nós chamamos os testes automáticos, que são baterias de testes que depois nós já não precisamos de fazer eu próprio. Portanto, imagina que um jogo demora 2 anos a ser desenvolvido. E durante estes 2 anos há muitas coisas que mudam no código do jogo. E há muita coisa que às vezes cresce. Coisas que já foram feitas há 6 meses e estavam bem, mas de repente fizemos uma coisa nova e que foi crescer o código que estava lá atrás. E então, depois de fazermos os chamados testes funcionais, em que eu estou com um comando a tentar fazer alguns testes, a destruir alguma coisa, a ver se funciona bem, se funciona mal, a seguir vou programar a máquina para fazer aquilo que eu fiz, de maneira que eu não tenha que repetir isto. Então depois há baterias de testes que estão consecutivamente a simular os meus comportamentos, que em último caso serão parvos, para tentar encontrar o erro. E aquilo que agora correu bem, daqui a 6 meses pode haver um erro. Porque imagina, há muita coisa nos jogos que é reutilizada. Um jogo como o GTA, eu não vou estar a programar, a desenhar cada semáforo. Não, o semáforo é desenhado uma vez e depois é recolocado em vários sítios. Mas agora imagina que por algum motivo o semáforo foi redesenhado. Já tinha sido posto em centenas de quilómetros de estrada no GTA. Mas eu tive que reformular aquilo. Tive que ir ao código, o semáforo mudou. E agora imagina que por algum motivo os semáforos já estavam postos, alguns deixaram de funcionar. Porque acontece, às vezes os códigos são assim, têm buracos. Então todos estes testes automáticos são feitos para isto. Para eu não ter que ir ver se todos os semáforos estão a funcionar no jogo. Simplesmente a bateria de testes vai lá e vai ver se os semáforos funcionam ou não. E fiz isto para o The Last of Us. Então no Last of Us, se houver uma personagem que passou uma parede, a gente pode mandar um e-mail a chatear. Sim, podes. No clip, não é? Chama-se no clip. Aí podes. Apesar de eu ter trabalhado em poucos cenários, mas sim. Depois trabalhei no Diablo 3, que é um jogo bastante diferente, muito menos focado em narrativa, ou quase nada. O conceito e os objetivos são muito diferentes. A jogabilidade é diferente. É muito mais na base de eu a cada minuto quase conseguir evoluir a minha personagem, estar viciado nessa evolução constante. É um conceito psicológico muito usado em videojogos, é progressão constante. Há pessoal que joga Dungeons and Dragons desse modo. Não tem história, é andar à pancada com os orcs e apanhar o tesouro no final. É isso. E isto todas as sessões. É isso. Não é? Mas de um ponto de vista narrativo, se vocês não jogaram The Last of Us e se não tiverem tempo de jogar The Last of Us, vejam The Last of Us na HBO quando sair, que supostamente é para o ano. E eu espero que eles façam uma coisa bem feita, porque a história é mesmo muito, muito boa. É a tentativa deles fazerem um Walking Dead novo, achas? Olha, eu não te consigo dizer bem porque eu vi muito pouco do Walking Dead. Aquilo que eu te posso dizer é, no The Last of Us, no mundo do The Last of Us existem os infectados, que são zombies, eles só não os tratam por zombies, tratam-nos por infectados, mas eles são muito secundários. Não são os bosses, os grandes desafios, os grandes inimigos no enredo do The Last of Us são os próprios humanos. Não são os zombies. O Walking Dead também. No Walking Dead também. Pronto. Aliás, o Robert Kirkman, quando criou The Walking Dead, ele dizia que os Walking Dead não eram os zombies, eram os humanos, que estavam vivos, mas estavam mortos por dentro. Mas eu gosto muito do Walking Dead, não tanto da série, mas da banda desenhada, que tenho. Faltam-me só os últimos 2 ou 3, porque entretanto aquilo já acabou. Ok, pessoal, olha, nós já estamos aqui há uns 50 minutos, a conversa está super interessante, por isso acho que é bom acabar antes que se torne chata. Não era possível ficar chato, tenho a certeza, Luís Pinto. Não, era capaz. Não, olha, queres fazer alguma recomendação? Queres dizer, olha pessoal, vão jogar isto ou vão jogar aquilo? E eu estou interessado em várias coisas que falaste, não vou poder jogar todas, estou indeciso entre o BioShock, o The Last of Us, que ainda por cima acho que há a versão portuguesa, não é? Falada em português. Sim. Portanto, isso é bom para pôr os meus miúdos a jogar. Sendo que a minha filha do meio, que gosta muito de Red Dead Redemption, diz que não quer jogar Last of Us, tem medo. Aquilo é mete medo. super violento.
Violento Sabe de um mais ponto que de vista eu. psicológico e de um ponto de vista gráfico. É puxado. Agora, depende. Vê se achas que ela poderá gostar ou não. O The Last of Us 2, podíamos fazer aqui um programa inteiro só para falar da parte narrativa do The Last of Us 2, porque é uma mudança brutal. É uma mudança tão grande de paradigma como para mim foi o George Martin nos livros. Na forma como eu, depois de ler George Martin, comecei a sentir os livros, que era ok, esta personagem não está a morrer, isto já me está a chatear porque parece que safa tudo. E fiquei com essa sensação depois de ler George Martin. No The Last of Us tu questionas ali muita coisa, até o que é que tu és enquanto espectador / jogador de um filme, de um jogo, do que for. Eu acho que está aí um bom desafio, a gente voltar daqui uns tempos com um jogo e escalpelizar o jogo para perceber realmente os trunfos, o que é que foi buscar se calhar à literatura, o que é que foi buscar ao cinema e que foi incorporado num jogo que é desvalorizado pela maior parte das pessoas que não conhecem, mas quem jogou se calhar ficou marcado. E eu tenho memórias de jogos que ficaram comigo para sempre. Ora bem, olha, Luís Pinto, muito obrigado. Vamos marcar outro dia para voltarmos a falar. Bruno, Luís Filipe Silva, grande abraço. Estamos de volta daqui a 15 dias. Igualmente. Sim, senhor. Tchau, pessoal. Obrigado. Grande abraço. Mas é assim, eu tenho livros de vocês os três aqui, atenção. É? Só tenho que procurar. Eu não sei onde é que está o Tormenta. A Tormenta está para aqui. Isto está por ordem alfabética. Está para aqui. Lá para cima. O meu está na zona do Prémio Nobel. E alguns compraram só para ter, que é uma coisa que me faz Olha, desculpa, mas eu não tenho nada contra os portugueses que compram muito português. Acho que fazem muito bem. Eu acho que devem comprar muitos livros, sempre. Desde não comprem em segunda mão. Sabe, eu vi as miúdas a passarem, pronto. Mas não me acontece com podcasts, a sério. Honestamente, eu acho que isto vai ser o fim de Vais matar-nos a todos, pá. Vais matar-nos a todos. Eu estou sempre a dizer que o meu objetivo não é criar a Skynet. Não tires a cena dos sinos, pá. Os sinos, tu a reclamares dos sinos e eu a dizer que sim, não sei o que, pá. Isso é que dá dimensão à coisa. Está bem. Até devia haver mais sinos para estarmos todos aqui a reclamar uns com os outros, pá. Isso é que é sim, ficamos a saber que foi às 10 da noite que gravámos isso. Bem. Tu vais gerar isto e vai fazê-lo. Eu vou dizer ao João para pôr este certo no final. O Luís tem que estar tramado.